Olá, seja bem-vinda. Eu sou Carol Flaviano e essas aulas são para te ajudar a se livrar de uma vez por todas da insegurança que tá te impedindo de ser feliz no seu casamento. E hoje eu quero começar com uma pergunta. Você acha que a paixão, ela acaba e depois só resta o amor? Você acredita que a paixão, ela tá só no começo do namoro? Então, no começo do namoro, você tem, né, toda aquela química entre vocês, aquela atração, aquele desejo um pelo outro. Só que aí, vai passando os anos, né, vai sendo um relacionamento mais maduro, a rotina vem, vocês não conseguem manter mais aquele desejo, aquela atração entre vocês. E aí começa a rotina, né? Nós mulheres, nós trabalhamos muito, a gente cuida da casa, a gente cuida de marido, cuida de filho. E aí, o que acontece? A gente deixa de cuidar de nós mesmas. E aí a gente começa a se queixar, e é normal a gente se queixar. A gente se queixa que a gente não tem tempo pra gente, a gente não tem tempo pra olhar no espelho, pra se cuidar como antes. E a gente traz para o casamento essa desculpa de que a gente não tem mais a atração de antes, a gente não tem mais a química de antes, porque a gente não tem mais tempo para se cuidar, para relaxar. Isso influencia? Influencia, mas não é a causa. E aí o que acontece? A gente começa a se queixar, a gente começa a reclamar pro marido, reclamar que o marido não ajuda, o marido não te ajuda a resolver as coisas, o marido ele não te ajuda a tomar decisões, nenhumas férias o marido consegue decidir, se você não tá ali à frente, tomando a frente, racionalizando ali, vocês não conseguem seguir em frente. Então, essa carga para você é muito cansativa mesmo, isso te esgota. E aí, o resultado disso, o resultado desse esgotamento é que você começa a perder a admiração pelo seu marido. Porque a mulher, para ela sentir atração, ela precisa de todo um acontecimento por trás daquilo, ela precisa de toda uma conquista. O homem não, o homem ele só precisa da mulher e de um lugar. Ali ele já se sente atraído. E isso está relacionado também ao nível hormonal, né? Ao nível de testosterona dele. A mulher não tem esse nível tão alto de testosterona. Então, ela precisa sentir a admiração pelo marido. Então, quando essa admiração ela é perdida, né? Quando você tem muitas queixas do seu marido, você, consequentemente, perde a atração por ele. Então, é isso que acontece. E aí, sabe o que acontece? A gente acha que a paixão acabou. A gente acha que restou só o amor. E às vezes você não tá nem tão triste ou nem tão preocupada com o seu relacionamento. Na verdade, ele não tá nem ruim nem bom. Sabe aquele relacionamento morno? E eu quero te dizer uma coisa: não tem nada pior do que um relacionamento morno. Por quê? Se vocês brigam, se vocês discutem ou se acontece alguma coisa que você quer dar um ponto final, é uma coisa. É a mesma coisa que eu digo pra vocês, por exemplo, um sapo. Se você colocar um sapo na panela de água fervendo, você colocou ele ali, ele vai pular fora. Porque aquela situação, ela tá muito ruim pra ele, é inadmissível, ele não consegue ficar ali. Agora, se você coloca um sapo numa panela que a água tá fria, ela vai esquentando aos poucos, vai esquentando, vai ficando morninha, daqui a pouco o sapo morre e ele nem percebe. E é isso que acontece com o seu casamento se ele tá nessa situação. Se ele tá um casamento morno. Aí o que vai acontecer com o casamento morno? Você vai perder. Provavelmente já perdeu aquela admiração. Tá seguindo ali só sendo amigos mesmo, sabe? E aí daqui a pouco você começa a ficar esgotada, começa a se queixar do seu marido, já perde a admiração, aí vem as brigas. Vem as discussões, vem as traições, vem o divórcio e vem a destruição da família. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa relação morna. E eu passei por isso no meu casamento, de achar, eu tinha esse entendimento também que a paixão acabava e depois ficava o amor, né? Restava o amor. E aí eu percebi que algo de errado não estava certo. Eu comecei a perceber que estava perdendo a admiração,
Tava começando briga, começando, sabe? O silêncio, aquele silêncio no casamento. E eu fui buscar o que tá acontecendo. E aí, né, eu e o Wellington, a gente tá junto há 20 anos. E aí eu lembrei que teve uma época que a gente conseguiu reacender essa atração, essa paixão. Só que eu não sabia o que tinha acontecido ali naquela época pra gente ter conseguido aquilo, né? E aí eu fui resgatando na minha memória e assim, aquilo a gente tinha conseguido reacender, só que do mesmo jeito que a gente conseguiu reacender, ela se apagou. Então eu precisava descobrir o que era aquilo, o que estava fazendo reacender, para eu conseguir estar presente para aquilo e manter no meu casamento. E aí eu vim trazendo na minha memória, e eu lembrei que a gente tinha acabado de fazer um retiro de casais. E nesse retiro de casais, a gente estudou o texto de Coríntios 13, que é aquele que fala que o amor é fogo que arde sem se ver. E esse texto, ele é um texto muito rico. Tanto é que a gente ficou um final de semana inteiro estudando e a gente não estudou nem metade desse texto, para você ver o tanto de ensinamento que ele traz. E eu lembrei disso, eu falei, nossa, a gente teve aquele retiro, mas o que aconteceu naquele retiro? E, né, nos estudos, eu anotei muita coisa. E eu guardei esse meu estudo, né? E eu fui procurar. Aí procurei e comecei a ler para ver o que ali tinha me feito virar a chave para conseguir reacender a química ali no nosso casamento. E eu li uma coisa que me saltou os olhos. Eu escrevi assim lá: o amor é delicado. E quando eu li isso, eu pensei, nossa, eu não tô sendo nada delicada no meu casamento. Na verdade, eu não tô sendo nada delicada em nenhuma situação da minha vida. Porque minha vida tá tão corrida, tá tão difícil, sabe? Eu tenho que prestar atenção em tanta coisa que eu não tenho tempo pra ser delicada. E quando eu vi isso, quando eu prestei atenção nisso, eu falei, gente, eu não tô sendo feminina. Eu não tô acessando a minha feminilidade, sabe? E aí, depois que eu fiquei presente para isso, eu comecei a estudar mais sobre o tema feminino e masculino, sobre o tema homem e mulher. E aí, vou trazer aqui para vocês hoje o que eu descobri nesses estudos e o que me fez reacender essa química e que a gente consegue manter desde então. Então, vamos lá. Então, qual que é o ponto principal aqui para vocês entenderem? É possível reacender aí o amor no seu casamento, a paixão no seu casamento, através da conexão, a mulher da conexão com a energia feminina dela e o homem com a conexão da energia masculina dele. Quando você consegue fazer isso, você consegue recuperar a atração no seu casamento. Por quê? O que acontece? Nós temos muitas coisas completamente diferentes, homem e mulher. A gente não pode, né? A gente quer uma sociedade em que a mulher e o homem ela ocupem, né, os mesmos espaços, só que a gente precisa entender que fisiologicamente, bioquimicamente e o nosso cérebro, eles são diferentes. O homem e a mulher, eles são diferentes. Na fisiologia, a mulher ela tem um aparelho reprodutor totalmente diferente do aparelho reprodutor do homem. A mulher ela é capaz de manter uma vida ali dentro dela. Nós somos capazes de dar à luz a uma vida. Entendeu? Bioquimicamente, o homem ele tem muito mais testosterona do que a mulher. E isso é instintivo, né? Desde a época da pré-história, esse instinto masculino, esse instinto em que a testosterona ela tá presente, dava para o homem comportamentos diferentes da mulher. Então o homem ele não entendia nada de cérebro, ele não entendia nada disso, ele agia por instinto. E esse instinto estava relacionado à essência dele, à composição ali dele como homem. E aí, quais eram os comportamentos do homem? Ele ia caçar, ele era o protetor ali da família, ele era o dominador. Entendeu? Ele era a autoridade ali. E a mulher, o que ela fazia? A mulher, ela era a cuidadora da prole, ela era a companheira desse homem. E essa pré-história, essa época das cavernas, ela durou milhões de anos.
E isso está impresso no nosso cérebro. Então, o cérebro, o córtex cerebral da mulher, ele é diferente do córtex cerebral do homem. E essas atitudes diferentes é que compõem a nossa essência. Deu para entender? Então, só para entender aí essa questão do masculino e do feminino, e quando é importante entender que quando a gente tá fora dessa essência, dessa nossa essência, é como se a gente estivesse indo contra nós mesmas. E é aí que a gente perde a energia. É aí que a gente se esgota. A gente tá indo contra a nossa essência de mulher. E aí, o que acontece se a gente não tá seguindo a nossa essência? Se a gente tá com uma essência masculina. Se a gente tá com uma essência masculina e o homem, ele também tá ali com a essência dele masculina, acontece um fenômeno que a gente chama de despolarização. O que é a despolarização? Quando você tem dois iguais, eles se repelem. Quando você tem dois opostos, eles se atraem. Então, uma mulher com uma energia muito masculina e um homem com uma energia masculina também, não vai ter atração. Eles vão se repelir. Agora, se a mulher ela consegue acessar essa energia feminina, então quanto mais feminina ela for, quanto mais masculino o homem for, mais eles vão se sentir atraídos. Essa é a química do negócio. Esse é o cerne da coisa, sabe? Essa é a razão da coisa. E quando a gente pensa em comportamentos, em energia, a gente tá falando de comportamentos originados pela nossa essência, né? E quais são esses comportamentos? Os comportamentos femininos. É um comportamento de uma mulher delicada, uma mulher sensual, uma mulher companheira, mais emocional, cuidadora. Então, esses são comportamentos femininos. E os comportamentos masculinos? É um homem que ele é provedor, é um homem que é protetor, ele se posiciona, ele é decidido, ele é mais racional. Então, esses comportamentos, eles são diferentes do homem para a mulher. Mas aí você pode me falar, mas Carol, eu preciso ser racional, né? Eu trabalho, eu tenho as coisas que eu preciso cuidar em casa, eu preciso ser protetora também, eu tenho os meus filhos, eu preciso tomar decisões. E tudo bem. Por quê? Por que tá tudo bem? Porque não existe uma pessoa que é 100% masculina ou 100% feminina. Você tem que saber dosar. Então, você tem que trazer ali para sua essência, se você é mulher, 80% de comportamentos femininos e 20% de comportamentos masculinos. E se preferível, esses 20% aí, você levar para onde você precisa. Você acessar essa energia masculina quando ela for necessária. Seja no trabalho, quando você precisa tomar decisões, quando você precisa ter atitudes racionais, você acessa essa energia. Só que quando você tá dentro de casa, você tem que usar ali aqueles 80% de comportamentos da mulher, da sua essência. Tudo bem? Então, isso é muito importante. Outra coisa também que é importante é vocês entenderem que esse negócio de o amor vai embora, a paixão vai embora e fica só o amor, também é um entendimento errado. E na verdade, é um entendimento errado do que é o amor também. Porque o amor, ele tem 3 esferas. Ele tem a esfera filias, que ela tá relacionada com a amizade. Ele tem a esfera ágape, que tá relacionado com a caridade, a generosidade. E tem a esfera eros, que tá ligado ao homem e à mulher. Então, é nessa esfera eros que a paixão, ela entra. Então, não é certo você pensar que a paixão, ela tem que ir embora para dar lugar ao amor. Não, o amor, ele é composto por essas 3 esferas. Por isso que a atração, a química, ela tem que estar inserida ali no todo do amor, certo? Então, o que vocês precisam fazer é isso, é reavaliar as atitudes e comportamentos, é ter maturidade também para entender que essa questão de energia masculina e feminina, ela não está relacionada com feminismo, ela não está relacionada com sexualidade, não é nada disso. É maturidade para entender que é a sua energia de essência. E agora a gente entende que essência está ligado à nossa fisiologia, à nossa bioquímica.
certo? Então, primeiro, a maturidade de entender isso. Outra questão também é ter paciência, porque esse processo de resgatar a química no casamento, ela não acontece do dia para a noite. É um processo evolutivo. É a mesma coisa quando a gente vai pra academia e aí a gente quer ganhar massa muscular, a gente quer perder gordura, tudo de uma vez e tudo em 15 dias. Não é assim que funciona. Quem faz isso e quem já conseguiu alcançar esse resultado sabe que não é tão simples assim. Mas é paciência, é ter consistência, ser diligente para conseguir alcançar esse resultado, para conseguir mudar esses comportamentos. Inclusive, no meu método Elo no Lar, um dos pilares é essa mudança comportamental através da neurociência, que é uma ciência que ajuda, ela facilita essas mudanças comportamentais. Então, eu trago isso lá no meu método porque é uma coisa que funciona, que ajuda, facilita esse processo, acelera esse processo de mudança de comportamento. Então, por isso que tem que ter paciência, porque é um processo evolutivo mesmo. Mas é importante, por isso que é importante você estar presente para o que realmente você precisa mudar, se você quer ter mais atração ali no seu casamento. Tudo bem, o casamento ele não é só atração, ele não é só química, mas isso não pode ser negligenciado. Então, se você ainda não tem cumplicidade no seu casamento, se vocês ainda não dialogam do jeito que tem que dialogar, se vocês não conseguem se entender nesse aspecto, esses aspectos também são importantes. Tão importantes quanto, é isso que é importante entender. Todas essas esferas, elas têm que ser incorporadas ali no seu casamento. Inclusive a química. Não negligencie a química só porque tá tudo bem. Só porque vocês já são muito amigos, vocês são muito parceiros. Não é isso que vocês precisam. Vocês precisam disso também. Mas vocês precisam trazer a química. Pra você se sentir de novo amada, pra você voltar a admirar seu marido, pra aí sim você conseguir se sentir atraída por ele, pra reacender a chama aí dentro do seu casamento. Pra você não ficar mais sendo aquela pessoa amarga, aquela pessoa que só reclama, que nada tá bom. Então, quando você entender que é isso que você precisa fazer pra trazer a química pro seu casamento, você de fato vai conseguir melhorar. Vai melhorar seu humor. Tá certo? É importante vocês entenderem isso, estarem presentes pra isso e não achar mais que o amor ele existe e a paixão vai embora. Tá certo? Combinado? Então, vamos fazer o seguinte. Agora, eu quero que vocês se comprometam a estarem presentes para isso, não negligenciar a atração entre vocês, não negligenciar a esfera eros do amor de vocês, do amor entre homem e mulher. Isso é tão importante quanto todo o resto. Tá bom? Então, esteja presente para isso, procure um modo de mudar esses comportamentos aí no seu casamento, que eu tenho certeza que a química vai voltar. Tá bom? Obrigada!